Povo de Deus, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui na igreja e estamos profetizando que Deus tem abençoado, Ele tem abençoado, e o que nós precisamos é continuar confiando nesse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Vamos fazer uma oração em primeiro lugar? Vamos falar com Ele, porque toda honra e toda glória somente pertence a Ele. Oremos nesta noite. Pai amado, Pai querido, Deus santo, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, estamos aqui para na Tua presença mais uma vez aqui nesta live. Queremos, ó Deus, a Tua presença, pedimos ao Senhor, Deus, toma a direção, Deus, desta palavra que vai ser ministrada, de cada louvor. Nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Eu te peço agora, Pai, abençoe cada vida que estará comigo nesta live, abençoe aqueles que vão ouvir depois desta mensagem, que o Teu Espírito Santo fale em cada coração e que o Teu nome venha ser glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar uma canção e depois vamos meditar naquilo que o Senhor quer falar conosco aqui nessa noite em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos e vamos louvar ao Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia, louvado seja o Teu nome, Jesus. Santo, 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 santo é o Teu nome. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glória a Deus, Deus está aqui, Deus está em nós, e eu tenho certeza que Ele tem muitas bênçãos para aqueles que o buscam. Abra comigo a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, o capítulo número 7, Evangelho de Mateus, capítulo 7, Evangelho de Mateus, capítulo número 7, o versículo de número 25. Mateus 7, 25, está escrito assim: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Jesus está explicando que vieram momentos difíceis, vieram problemas, situações conflitantes, mas a casa, a vida da pessoa não caiu, não se desesperou, porque estava firmada sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Se você está firmado na rocha, eu tenho certeza que pode vir o que vier, nada vai te abalar. Amém? Creio que Deus vai falar conosco, eu também creio. Feche seus olhos. Deus amado, Deus eterno, Deus todo-poderoso, fala conosco nesta noite através desta palavra, que todos nós possamos estar edificados sobre a rocha que é Cristo, para recebermos a bênção que vem do Senhor. Por isso, Pai, pedimos ao Senhor, fala conosco nesta noite, usa a boca do mensageiro, que viemos a ouvir aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, mas glorifica o Teu santo nome através das nossas vidas, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então meditar naquilo que Deus tem para falar conosco nesta noite.
em nome de Jesus. Amém? Aqui no capítulo número 7, quando Jesus ele estava ensinando, Jesus estava mostrando a respeito de posição, que a nossa posição, quer dizer, a nossa escolha, ela vai trazer benefícios para as nossas vidas. Então, Jesus estava ensinando a respeito de posição. Ele mostrava que era uma escolha, e na vida nós fazemos as nossas escolhas. Por exemplo, olha o versículo 1. Veja, Mateus 7, versículo 1. Jesus fala assim, olha: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Jesus está explicando que nós não podemos julgar. Por que não podemos julgar? Porque assim também seremos julgados. É uma escolha minha julgar ou não julgar. Ele está dizendo, olha, não julgueis para que não sejais julgados. Se é para não julgar, então por que as pessoas gostam de julgar umas contra as outras? Jesus está explicando para nós não julgarmos. É uma escolha minha, julgar ou não. Ele está dizendo para não julgar. Então eu escolho julgar ou não julgar, porque essa minha escolha vai trazer para a minha vida repercussão. Porque ele está dizendo que à medida que você medir, você também vai ser medido. À medida que você julgar, você também será julgado. E geralmente as pessoas que julgam, elas não têm parâmetros para julgar. Se acham santas, se acham melhor do que os outros e não tem parâmetro nenhum, porque a própria Bíblia diz que todos pecaram. Não existe pessoas melhores do que outras, não. A Bíblia fala que bom só tem um, que é Deus. Só Ele é bom, ninguém mais. Então, quando Jesus explica que a minha escolha, se eu julgar, eu também serei julgado. Aí ele explica que melhor, versículo número 3, olha aí, Mateus 7, versículo 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixe tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? São pessoas, amados, que adoram julgar as outras, adoram apontar para a vida das outras, só que não olham para quem? Para si mesmas. Elas não olham para os seus próprios erros, não olham para as suas limitações, mas gostam de ficar apontando para os outros. Ela não vê o que está sobre a sua vida, mas vê o que está na vida dos outros. Entenda, a sua escolha de julgar ou não vai determinar para a tua vida. Jesus está explicando, não faça isso, porque a pessoa que julga outra ou que condena outra pessoa, ela não está nesse direito. Por quê? Só tem um que pode julgar, que é quem? Que é Deus. Olha aqui em Gênesis 18. Gênesis, no capítulo 18, nos mostra que só Deus pode julgar. Gênesis 18, quando Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, quem foi que intercedeu por Ló? Abraão. E olha só o que Abraão diz, Gênesis capítulo 18, o versículo 25. Gênesis 18, verso 25, diz assim, olha, longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra. Veja que Abraão está dizendo que Deus é o juiz de toda a terra. Salmo 50, veja comigo, Salmo número 50, o versículo número 6, Salmo 50, verso 6, diz assim, olha, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é quem? É o juiz. Veja que o juiz é quem? É Deus. Por isso que nós não podemos julgar.
Então acredite, julgar só Deus pode. Então Jesus está falando de atitudes. E ele fala também que existem algumas atitudes que nós tomaremos, que vão trazer também o quê? Respostas. Volta comigo lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Olha só, tomamos atitudes e aquilo que nós fazemos vai nos dar respostas. Versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Versículo 8, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Jesus está dizendo que algumas atitudes que nós vamos fazer vai nos trazer resultados. Algumas coisas que nós iremos fazer vai trazer benefícios para nós. Olha só, versículo 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo, olha o que diz a palavra, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. A palavra está dizendo que se eu quero que façam por mim, então eu também preciso fazer. Por exemplo, se eu quero receber amor, o que eu tenho que dar? Amor. Se eu quero receber respeito, o que eu tenho que dar? Respeito também. A palavra deixa bem clara que tudo que eu quero que faça para mim, eu preciso fazer também, porque esta é a lei e os profetas. Lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, no primeiro livro dos Reis, no capítulo número 17, olha o que diz a palavra. Diz a palavra que Deus mandou que Elias dissesse: olha, não vai mais chover na terra, não vai mais chover. E diz a palavra que não choveu durante 3 anos e 6 meses. Aí Deus manda Elias para casa de uma mulher viúva, e Deus fala: aquela mulher que vai te ajudar, e era em Sarepta, não era em Israel, era em Sarepta. E quando Elias chega lá, diz a palavra que a mulher diz: eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, vou fazer um bolo para que eu e meu filho comamos e esperamos a morte chegar. Elias vira para ela: não temas, faz primeiro um bolo pequeno para mim, traz-me para fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não vai acabar, o azeite da tua bugigem não vai faltar, até o dia que Deus iria chuva sobre a terra. Sabe o que aconteceu? Versículo 15, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 15. E foi ela. Veja que se eu quero que faça para mim, eu preciso fazer para os outros. Foi isso que Jesus falou. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Por que ela comeu muitos dias? Porque ela fez. Você entende isso? Jesus está explicando que se eu quero que alguém faça, eu também preciso fazer. Mas eu não posso ser o quê? Hipócrita. O que é um hipócrita? Ele não faz, mas quer que você faça. Ele não dá, mas quer que você dê. Ele não vai, mas quer que você vá. Esse é quem? É o hipócrita. Ele fala, mas não faz nada. Por que não faz nada? Porque não tem como fazer se a própria pessoa não tem frutos bons. Porque nós vamos entender a palavra que Jesus vai nos explicar que existem escolhas espirituais. Como assim? Volta lá comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus 7,
Jesus vai nos ensinar a respeito que existem escolhas espirituais. Olha o versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Entenda uma coisa: a palavra do Senhor ensina que tudo que nós cometemos que é pecado, se existir um arrependimento e não praticarmos mais, aí a pessoa ela é perdoada. Vamos supor, a pessoa ela mentiu, ou ela traiu, fez alguma coisa, só que ela pediu perdão a Deus e nunca mais cometeu, alcançou misericórdia, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então quer dizer que aonde a pessoa pecava muito e hoje ela não peca mais, então ela alcançou a graça. E se ela alcançou a graça, diz a palavra que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então ela está andando agora pela porta estreita, porque ela deixou de fazer a vontade da sua carne para fazer a vontade de quem? De Deus. Então, se ela deixou de fazer a vontade da sua carne e está fazendo a vontade de Deus, logo que ela está fazendo o quê? Passando pela porta estreita. Por quê? Porque ela quer entrar no céu, ela quer participar do reino dos céus, e ela sabe que aquilo que ela estava fazendo não a levaria para o céu. É o que eu sempre digo, mas uma pessoa que fala palavrão, ela tem a capacidade de pensar que vai morar no céu? Porque lá no céu não tem palavrão. O que é passar pela porta estreita? É negar a nossa carnalidade, mas para fazer a vontade do Espírito. Então logo que a pessoa que quer morar no céu, ela vai fazer de tudo para não continuar no caminho largo, para não continuar no caminho que leva à perdição, porque a pessoa que quer andar com Cristo, ela vai num caminho estreito, ela não vai querer falar mais palavrão, não vai querer mais mentir, não vai querer fazer mais nada que desagrada a Deus. Por isso que as escolhas espirituais são muito mais difíceis que as escolhas físicas. Por quê? Porque as espirituais mexem com o nosso ego, com o profundo nosso coração. Quando Jesus disse para aquele moço: vende tudo quanto você tem, reparte com os pobres, vem e segue-me. Aquele moço não seguiu Jesus porque o coração dele estava nas coisas desse mundo. E toda pessoa que tem o seu coração nas coisas desse mundo, ela não está preparada para morar aonde? No céu. Porque o seu coração ainda está nas coisas da terra. Vamos voltar um pouquinho. Lembra da esposa de Ló? Diz a palavra que os anjos tiram Ló, a sua esposa e as suas duas filhas, dizem: foge desse lugar e não olhe para trás. O que diz a palavra? Que estão fugindo. Quem foi a única que olhou para trás? A esposa de Ló, que se tornou uma estátua de sal. Quer dizer, mesmo sendo tudo destruído, o coração dela ainda estava em Sodoma e Gomorra. Eu pergunto: aonde está o teu coração, meu amado e minha amada? Porque para morar no céu tem que passar pela porta estreita. O que é passar pela porta estreita? É perdoar quem mais nos fez mal. O que é passar pela porta estreita? É limpar o seu coração das coisas desse mundo, porque nada desse mundo nos apraz. O que nos apraz, o que nos dá prazer é estar com Deus. Essa é a melhor escolha. Então toda pessoa que faz uma escolha espiritual, ela começa a se firmar aonde? Na rocha. Não foi a leitura inicial que fizemos no início? Mateus 7,25? Desceu chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava o quê? Edificada sobre a rocha. Toda pessoa que está edificada na rocha,
ela vai sofrer ventos, chuva, vai todo mundo combater contra a sua vida, mas ela não vai cair, por quê? Ela está edificada na rocha. Então Jesus está explicando que quando nós fazemos as escolhas espirituais, nós estamos escolhendo a porta estreita, porque a porta larga, todo mundo já está, 90% do mundo já está na porta larga, faz o que querem, como querem, não respeita mais o seu próximo. Estamos vivendo no mundo hoje, onde se mata por nada. Quem é o único que nos protege? É Deus. Quem é o único que nos guarda? É Deus. E a gente tem que orar e vigiar em todo o tempo. Então Jesus está dizendo que as escolhas espirituais que nós fazemos tem que ser a porta estreita. Por quê? Versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos aqui a encontrem. Poucos aqui a encontrem. São poucos. E Jesus fala que nós temos que estar firmados aonde? Na rocha. Ele falou de porta estreita e vai falar o que mais? Versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Quem são as pessoas? Aquelas que não estão preocupadas com a tua alma. Eu sou pastor há mais de 20 anos. No outro ministério fiquei 25 anos como pastor. Deus me chama agora para esta obra. Sempre que eu fui pastor, eu sempre tive prazer de cuidar das minhas ovelhas, como até hoje. Como já disse na outra live, tem ovelhas minhas, por exemplo, do Rio Grande do Sul, até hoje eu tenho contato com elas. De Petrópolis, até hoje eu tenho contato. De Piabetá, de Anchieta, de Volta Redonda, até hoje eu tenho contato, porque como pastor eu quero cuidar das ovelhas. Mas pastor, nem são mais suas ovelhas, mas eu estou preocupado com a alma delas. Sempre mando mensagem. Aqui de Nova Aurora, que foi a penúltima igreja de onde eu saí, lá de Primavera, onde fui pastor, também tem almas que também tem cuidado, que todo dia me manda: bom dia meu pastor. Falou: minha ovelhinha, como você está? Você está firme na rocha? Olha para Jesus, porque muitas vezes tem pastores que não estão nem aí para a alma. Aqui mesmo, onde eu estou hoje, eu vim para cá porque foi Deus que mandou, e eu soube que algumas ovelhas estavam sem pastor, e Jesus disse: existem ovelhas que não são desse aprisco, mas convém agregá-las. E preocupado, falando com as ovelhas, tem uma ovelha que estava até sem ir para a igreja, já estava muito tempo sem ir para a igreja. Eu, como pastor, fiquei preocupado e comecei a conversar, a ministrar. Veio até aqui na igreja, umas 2 reuniões, e quando foi falar para o outro pastor que está vindo aqui, sabe o que o pastor falou para ela? Você está proibida de ir lá. Peraí, quem é o dono das almas? Quem é o dono das ovelhas? É o pastor ou é Jesus? Creio que é Jesus. Que, olha o detalhe, não estava indo mais para a igreja. Não estava indo mais para a igreja, estava na casa, desanimado. Eu ministrei, fui lá através do Espírito Santo, conversei: você precisa buscar o Senhor. Como voltou a vir para a igreja, e quando foi falar para o seu pastor que estava vindo aqui, o pastor proibiu. Falou: vai lá não, vai lá não, não vai lá não. Mas ele mesmo não estava nem preocupado com essa alma, nunca havia ligado para ela, mandado mensagem, nunca. Aí porque ela falou que estava vindo aqui, ele proibiu dela vir aqui. Aí eu não a vi mais. Como pastor me preocupei, falei: filha, eu não tenho te visto passar mais aqui em frente da igreja, você está bem? Você está indo para a igreja? Não, pastor, estou bem, estou para a igreja. Eu falei: amém. Mas como pastor, eu tenho que cuidar das ovelhas. Como eu já disse aqui para essa live, se você está sem igreja, eu quero ser teu pastor. Aí na descrição eu coloco até o meu WhatsApp. Se você quiser conversar comigo, fazer
né, um gabinete online, né, um gabinete online para a gente conversarmos, para orarmos juntos, pode mandar. Pastor, não quero não, mande uma oração para mim, eu mando oração, WhatsApp, eu faço na hora e já mando para você também, se assim você precisar, porque Jesus está voltando e Ele vai me perguntar o que eu fiz com o chamado que Ele deu nas minhas mãos. E eu, como pastor, eu preciso cuidar das almas. E hoje Deus quer que você entenda que a tua vida tem que estar firmada na rocha que é Jesus Cristo. Por isso que Jesus está dizendo: acautelai dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Não tem como. Jesus está dizendo que não tem como a árvore que é boa produzir maus frutos e a árvore que é má dar bons frutos. Eu sou um pastor que me preocupo com as almas. Eu quero ver as almas firmes com Deus. Eu quero ver tanto firme com Deus que eu tenho a capacidade de falar assim: ó, você não está bem aqui comigo? Procure uma igreja aonde você se sinta bem, porque a tua alma é mais importante do que toda a prata e ouro do mundo. Eu sou capaz de aconselhar a pessoa a ir para uma outra igreja, desde que ela esteja bem com quem? Com Deus, do que ter uma ovelha comigo, doente, quase desviando, e por minha causa vai sair da igreja, vai sair da presença do Senhor? Não, não quero não. Eu prefiro que vá para outra igreja, que fique firme com o Senhor, mas fique bem, do que fique comigo e morrendo. É o que estão fazendo. Não ligam para as ovelhas, nem está preocupado aonde moram, não está preocupado com nada, e quando a ovelha fala: comecei a andar de novo, vem e quebra as pernas. Mas está nas mãos de Deus, não é? Deixa Deus agir. A nossa parte é nos firmarmos aonde? Na rocha. Versículo 21: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. É naquele dia que veremos quem fez e quem não fez a vontade do Senhor Jesus. No versículo 24, para terminarmos: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A Bíblia fala assim: olha, sem santificação ninguém vai entrar no reino dos céus. Eu preciso santificar a minha vida para estar firmada onde? Na rocha. Principalmente nos dias de hoje, que está muito difícil servir ao Senhor. As pessoas estão crente cristal. Você não pode falar nada, que já se magoam, já deixam de buscar o Senhor, não querem saber mais de Deus. Mas a Bíblia fala que existe uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Faça você a diferença. Ah, mas não querem ir comigo? Vá você. Não querem orar? Ore você. Faça a tua parte diante do Senhor. Esteja você firmado na rocha. Esteja você firmada com Cristo. Coloca o teu alicerce, a rocha que é o Senhor Jesus. Aí sim a tua vida vai ter um novo significado. Pare de olhar para os homens. Homem nada pode fazer, todos nós somos falhos. O único que é perfeito é o Senhor Jesus. Por isso, coloca a tua vida na rocha que é Cristo, porque aí vai vir tudo contra a tua vida. Vai vir tempestade, vai vir terremoto, vai vir furacão, mas você vai estar firmada sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, na carta aos Efésios,
no capítulo 2, no versículo 20, olha só o que Jesus vai dizer, através do apóstolo Paulo. Veja, carta aos Efésios 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado nesta rocha que é Cristo, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Meu amado e minha amada, você é morada de Deus no Espírito. Ele habita dentro de você. Por isso que você tem que estar firmado aonde? Na rocha. Porque se você não estiver firmado na rocha que é Cristo, primeira luta, primeira dificuldade, primeiro problema, você já quer desanimar. Primeiro momento difícil, já quer parar de buscar o Senhor. Não. A palavra deixa bem claro que bem-aventurado quando Ele vier e os achar o quê? Servindo. Que glória será quando Jesus voltar e nós estivermos fazendo uma live. Já imaginou? A gente ouviu o som da trombeta, a gente desaparece todo mundo, e aí se encontra lá, você que está na live, pastor, gente, como você está? Tudo bem? Prazer, agora vamos todo mundo morar com Jesus na glória. Já imaginou isso? Porque nós estamos aqui na presença de Deus, e não podemos sair, independente das circunstâncias, independente dos problemas, olhe para Jesus. Eu quero fazer uma oração pela tua vida. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei quanta perseguição, quanta luta você tem passado. Mas estou aqui nessa noite para dizer para você: fique firmado na rocha que é Jesus. Não largue por nada. Mas meu pai, minha mãe, meu filho, não importa. Busque você. A salvação ela é individual. É você e Deus. Eu creio na promessa, diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou firmado nessa promessa. Tenho certeza que Deus vai cumprir, mas eu pergunto, e se eu não orar para minha casa, quem vai orar? Se você não orar pela tua casa, pela tua família, quem vai orar? Por isso, começa por nós. Começa por mim, começa por ti. Eu quero orar nesta noite para que você fique firmado e firmada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, Deus eterno, aqui nós estamos na tua presença, Deus, e te louvamos por esta palavra, porque a tua palavra diz que aqueles que ouvem a palavra e as praticam, o Senhor assemelha àqueles que edificaram a sua casa sobre a rocha, que desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, ela não caiu. Senhor, eu te peço aqui nesta noite, em nome de Jesus, edifica esta pessoa ainda mais em ti, firma os passos dessa pessoa na tua palavra, firma os passos dessa pessoa na tua presença. Meu Deus, eu te peço agora em nome de Jesus, levanta aquele que está caído, meu Deus, põe de pé aquele que está prostrado, porque muitas são as lutas e as dificuldades, mas é através do teu Espírito que nós iremos conquistar a vitória, é através do teu Espírito que nós vamos ficar firmes na rocha que é o Senhor Jesus. Eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, fortalece o teu servo e a tua serva. É verdade que as escolhas são nossas, somos nós que escolhemos, por isso que escolhemos agora estar diante de ti, deixamos a novela, as notícias desse mundo, deixamos tudo, Deus, só para ouvir a tua voz através desta palavra. Então nos firma agora, Pai, na tua palavra, nos firma em ti, meu Deus, e assim o teu nome será glorificado. Eu te peço aqui nesta quinta-feira, derrama do teu Espírito
Espírito sobre cada vida que está ouvindo agora. Meu Deus, vai fortalecendo, assim como o Senhor está enchendo agora, enche essa pessoa também do teu Espírito Santo. Levanta, Deus, dá da sua glória, da sua graça, do seu poder, manifesta sobre a vida de cada pessoa que está orando comigo agora, em nome de Jesus. E assim, meu Deus, todos saberão que Tu és o nosso Senhor, todos saberão que nós estamos firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso eu te peço agora, Pai, seja na vida do Teu servo, como também na vida da Tua serva, e assim todos saberão que Tu és o nosso Deus, todos saberão que não temos outro Deus além de Ti, Senhor. Por isso que Te louvamos e Te glorificamos nesta noite, em nome de Jesus, aleluia. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar, meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar, meu coração eu quero derramar diante do Teu altar, diante do Teu altar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fica firme, meu amado, minha amada. Fica firme na rocha, fica firme na presença de Deus. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Amém? Eu quero terminar esta live, como sempre, abençoando a tua vida. Olha só como Deus é fiel, gente. Através das lives, Deus tem tocado em pessoas para abençoar o ministério. Por exemplo, foi a live de segunda, né, de domingo, preguei aqui domingo, fiz a live aqui na segunda. Aí teve terça-feira e quarta-feira, onde teve aqui reunião. E hoje é quinta, estou falando com vocês. E quem traz o café da manhã para a igreja sou eu. Eu trago o café da manhã para a igreja. Só que tinha acabado o meu café na terça-feira. Eu falei, Jesus, como é que eu vou levar amanhã o café para o povo? Senhor, abençoa a minha vida. Eu preciso da tua bênção, Senhor. E acredite, amados, Deus mandou. Teve uma ovelha que alguém deve ter passado essa live para ela, ela assistiu. E ela foi tocada pelo Espírito. Ela foi tocada. Aí na terça-feira à tarde, eu orei de manhã, à tarde, ela pegou meu WhatsApp, que está na descrição. Ela mandou mensagem: rapaz, pastor. Eu falei, quem é? Sou a irmã Rosângela. Eu falei, quanto tempo, minha amada? Foi em 2020 e 2022. Foi minha ovelha 2022, estamos em 2025. Quer dizer, tem 3 anos que eu não havia mais. 3 anos. Aí ela falou, pastor, olha, eu vi a live e eu senti de Deus te abençoar. Me dá o seu Pix, que eu não estou conseguindo fazer para aqui. Aí eu passei para ela, me abençoou, e ontem teve café da manhã, porque Deus proveu. Isso aqui para dizer que tudo o que você pedir na oração, crendo, você vai receber. Deus quer te abençoar. Mas o que foi que Jesus disse através desta mensagem? Tudo que você quer que os homens vos façam, façam vós primeiro. Eu falo, Deus, eu quero abençoar, mas como que eu vou abençoar se eu não tenho como abençoar? Só se o Senhor prover. Se o Senhor prover, aí eu vou abençoar. Então eu quero terminar esta live orando para que Deus te abençoe. Sabe por quê? Mateus 7, versículo 18. Olha o que Jesus diz, Mateus 7, 18. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. O que Jesus disse? Não é que não quer, é que não pode. Jesus está explicando que a árvore boa, ela não pode dar maus frutos. Não é que ela não quer, não, pastor, eu não quero, não. Ela não pode. E a árvore ruim, ela não
pode dar frutos bons. Fala assim, não, eu vou, mas nunca faz. Eu vou fazer visita, mas nunca faz. Eu vou abençoar, mas nunca abençoa. Não é porque ela não quer, é porque ela não pode. E Jesus está explicando que toda árvore boa, ela não pode dar maus frutos. Toda árvore má, ela não pode dar bons frutos. Eu sei que você é uma árvore boa, porque você está plantado e plantada no Senhor Jesus. Por isso, eu quero orar para que Deus te abençoe. Encaminhe depois dessa live para alguém que precisa ouvir esta oração, que precisa ouvir esta pregação. Talvez você não pode hoje, mas Deus vai usar a tua vida para que outra pessoa consiga abençoar. Lembra quando Jesus estava em Cafarnaum e vieram os anciãos e falaram assim, Jesus, vamos lá na casa do centurião, porque ele merece. Jesus, por que ele merece? Olha, ele ama a nossa nação e ele sozinho edificou a igreja. Jesus foi na casa do centurião porque alguém indicou. Os anciãos indicaram Jesus para ir na casa do centurião. Seja você uma pessoa ousada, indique esse vídeo, essa live para alguém. Envie essa mensagem para que alguém ouça e seja abençoado. Seja você um canal de bênção. Mas eu quero, né, que Deus te abençoe. Lembrando que sábado nós vamos começar um propósito, 7 sábados, profetizando que tudo que nós desligarmos na terra vai ser desligado no céu. Se prepara para desligar da tua vida o medo, a tristeza, a angústia que acompanha, nós vamos desligar. Jesus disse que Ele nos deu poder. Então sábado, 7 da noite, nós vamos desligar todo o mal, tudo que tem vindo contra as nossas vidas aqui na terra. E se nós desligarmos aqui, também será desligado lá no céu. Eu profetizo em nome de Jesus. Mas hoje eu quero orar para que Deus te abençoe, amém? Faz com suas mãos, é um ato profético. Por que assim? Porque se derramar dos céus, você vai pegar. Se tiver assim, vai derramar e vai cair. Tem que estar assim. Faz com suas mãos que eu vou orar para Deus colocar nas tuas mãos aí a prosperidade, amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, coloca agora nas mãos dessa pessoa que está assim, Deus, com esse ato profético. Coloca, Deus, a prosperidade. Coloca, Deus, a multiplicação. Dá, Senhor, para esse homem, para esta mulher, meu Deus, a bênção da multiplicação em nome de Jesus. Aumenta o seu salário, a sua renda, a sua pensão, a sua aposentadoria. Traz, meu Deus, a existência que não existe para a glória do teu santo nome. Aonde esta live chegar, meu Deus, que essa pessoa, quando receber esta oração, que tudo que é dele, que tudo que é dela podia ser liberado e abençoado sobre a vida do teu filho, como também sobre a vida da tua filha. Eu oro e abençoo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoando. Quer abençoar minha vida? Que Deus te abençoe. Não quer? Que Deus te abençoe da mesma maneira. Eu estou aqui para te abençoar. Então, sábado, 7 da noite, nós temos um compromisso. Eu com você, você comigo e nós com Cristo. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima noite, uma sexta-feira na presença de Deus e sábado, venha participar comigo no propósito. Que tudo que nós desligarmos aqui na terra também vai ser desligado lá nos céus. Eu profetizo que a tua bênção já foi liberada em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Precisar de mim? Tem aí meu WhatsApp, só manda mensagem. Quer um conselho pastoral? É só me chamar. Eis-me aqui, eu sou teu servo. Vim aqui para te abençoar em nome de Jesus. Pastor, se eu mandar na hora, o senhor responde na hora? Se eu estiver fazendo nada na hora eu te respondo. Que às vezes eu estou conversando com alguém ou estou atendendo uma outra pessoa, mas pode dizer que eu vou, com certeza, te responder aí em nome de Jesus, tá bom? Meu WhatsApp pessoal está aí na descrição. Precisar de mim, pode contar comigo, conta com as minhas orações. Estamos no propósito de oração às 3 horas da manhã. Hoje vai ser a 5ª oração. Às 3 horas da manhã eu tenho orado todos os dias e às 3 da manhã eu tenho intercedido pela tua vida. Então que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite e até sábado às 7 da noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz.